Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma vez nós estamos aqui nesse trabalho de estudo, iniciando a obra Vidas Vazias, uma obra ditada pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Pereira Franco. Estamos fazendo hoje a lição de número 12, ela chama essas lições por capítulos, então faremos o capítulo 2, intitulado Rei Triunfante. Nesse capítulo, Joana vai trazer novamente a figura importante do Mestre Jesus em nossas vidas. Ela vem nos falar, meus irmãos, da necessidade que nós temos de reacender em nossos corações a força, os ensinamentos, essa presença consoladora do Cristo nos nossos corações, no nosso pensamento, na nossa intencionalidade. Ela vem nos dizer desse carinho do Mestre Jesus, que vem até a Terra, traz o trabalho de consolação, de orientação, de esclarecimento, de norte, mas também nos deixa a mensagem de esperança do terceiro Consolador, o Espiritismo, que traz até nós nos dias atuais as mensagens de esperança, de esclarecimento, pautadas na razão e na compreensão das coisas que nos acontecem. Joana começa essa lição falando do período em que o Mestre Jesus nasceu, no cenário romano, como que Roma estava nesse período da vinda de Jesus. Nós sabemos que Roma sempre foi marcada pela violência, marcada pelo poder, pelo desejo de hegemonia sobre as demais nações. Nós vamos pegar ali no período da República, onde o reinado se mantia pelo processo do poder, da violência, de uma política escravocrata que é marcada pelo desejo de cada vez mais possuir novas terras, novas regiões e fazer daqueles que ali habitavam seus escravos, serviçais que iriam dar conta dos serviços da construção da Roma que eles desejavam. É sabido também que havia um interesse muito grande de que as suas regras e as suas normas de pensamento e de conduta e de valores, seja eles lá quais fossem respeitados a todo custo. Então, a proibição de novas ideias, a proibição de novas condutas era marcada pela violência, porque tão logo alguém se rebelasse contra essas normativas instituídas pela República, pelos generais, pelo poder, isso faria com que eles tivessem que pagar com a própria vida, num misto de violência e de desmando, indiferente à vida humana, indiferente ao pensamento do outro. É nessa estrutura que nós vamos ver um caminhar dessa nação marcada pela violência pautada no desejo de poder acima de qualquer coisa. Nós vamos encontrar então a República Romana se desenvolvendo ali pelo período de 100 a.C. a 80 a.C. Nós vamos perceber que nesse período, assim, por volta de 50 anos antes de Cristo, o Senado, então, resolve que vai assumir o poder. Então, havia generais do Senado que queriam assumir o poder de Roma. Como isso era algo inadmissível, de um general assumir à força o poder de uma nação sobre o próprio rei, então isso era algo que
o incomodava profundamente, e nisso que esse movimento começa a se desenvolver, surge então o primeiro triunvirato, que seria então uma ordem de forças de poder instituída por 3 generais. E nós vamos encontrar nesse primeiro triunvirato a figura de Júlio César, a figura de Pompeu e Traço. 3 generais que iriam então se dividir em poderes aparentemente igualitários de condução e de organização desse processo de Roma, que já estava desgastado, que já estava dando sinais de que aquela conduta deles, aquela forma deles de conduzir a vida das pessoas e de conduzir as suas ideias, estava por ruir. Só que a gente vai encontrar na pessoa desses 3 indivíduos, desses 3 generais, um interesse escondido intimamente por cada um. Então não havia ali por parte deles o desejo de dividir esse poder igualitariamente e poder cuidar da nação ou das pessoas. Isso não era uma conduta pensada, isso não tinha ainda, não nascia ainda no coração das pessoas essas ideias. Então a gente vai ver Traço, que se distancia como um comportamento que já era romano, de procurar regiões onde eles dominavam pelas guerras, pelo poder, pela matança, pela violência, e fazia daquela região, daquela área que foram lutar, área dominada pelo poder romano, e então eles faziam daqueles ali seus escravos. E aí Traço, com essa proposta, ele sai para regiões à caça da manutenção dessa conduta ainda romana, e acaba morrendo por lá, no meio dessas guerras, né, nessas regiões de novas conquistas. E aí a gente tem Júlio César e Pompeu. Pompeu, então, se dirige para o Egito, para também ter essa conduta lá nessa região. Só que Júlio César, ele queria dominar com poder absoluto. Não cabia na cabeça dele que ele ainda teria que dividir alguma coisa com Pompeu. Então ele vai até o Egito à caça de Pompeu. E é lá no Egito que ele vai conhecer Cleópatra, que tem toda aquela história que a gente já conhece. E é lá que ele mata Pompeu. Bom, então, desse primeiro triunvirato, desses 3, a gente tem Júlio César como aquele que fica, né, vivo nesse processo. Então, o que ele faz? Ele volta para Roma, tocado de poder, de orgulho, de vaidade. Então, ele chega ali em Roma querendo mandar e comandar, conforme as suas... o seu desequilíbrio psíquico, emocional, né, os valores do poder, da vaidade, do orgulho, tomando conta desse coração ainda em processo, né, de aprendizado, que ainda não tinha se desenvolvido. Então a gente vai ver a figura de Júlio César querendo que ele fosse visto como um Deus, como um todo-poderoso. Então, nesse processo, ele abre mão dos deuses romanos, chamados deuses lares, que era a base da fé romana, né? O Deus disso, Deus daquilo, né? Procurando ali nas diversas representatividades os seus interesses pessoais, materiais, muito mais materiais do que espirituais. Então, ele parte para esse caminho, só que é difícil sustentar uma conduta dessa diante dessa nação, porque sozinho, enfraquecido também, né, nos seus valores, porque uma coisa é você ter um grupo de pessoas focados no mesmo ideal, pensar, né? Outra coisa é você querer ser senhor absoluto de tudo. É muito difícil manter essa estrutura. Então,
a gente percebe que Roma ela vai saindo desse processo da república para se tornar o que a gente conhece de filmes, que a gente assiste, né, na televisão, o tão chamado Império Romano. E aí a gente vai ter o Império Romano instituído ali no período de 27 anos antes de Cristo. E a gente tem como a figura do primeiro imperador, ai meu Deus, Otávio Augusto, fugiu o nome dele agora. A gente vai ter como primeiro imperador desse período de Império Romano, Otávio Augusto. Otávio já recebe esse nome de Augusto como poderoso, como esse Deus que deveria ser reverenciado, deveria ser idolatrado e tudo mais. Ó, nós estamos falando aí de um período de 27 a.C. Esse período de Augusto, ele vai de Otávio Augusto, ele vai ali do período de 27 anos de Cristo até 14 depois de Cristo. Então a gente entende, claro, né, que Jesus contava de 14 anos quando Otávio Augusto falece. Bom, pensar que Jesus nasce nesse período tão conflitante de uma nação sofrida, marcada pela escravidão, né, marcada pela dor, marcada pela angústia. Jesus nasce numa região de extrema pobreza. Jesus caminha o seu processo de desenvolvimento da palavra cristã, trazendo por base os conceitos da unicidade divina, que é a grande contribuição do judaísmo. Então nós vamos perceber que Jesus ele vai, nesse momento da sua vinda, o povo contava com a presença de alguém que fosse ser para eles a figura do libertador, daqueles que iriam pensar naquele que fosse os defender, que fosse tirá-los do jugo, dos desmandos de toda a ordem, dessa pobreza, dessa falta de expectativa de vida, desse sofrimento atroz. Então a gente vai encontrar Jesus tramitando ali pelas regiões de Jerusalém, né, de Canaã, dessa área mais sofrida, mais marcada pela falta de identidade, marcada por essas angústias todas. E quando Jesus vem, que Jesus começa o seu trabalho de sedimentar a sua mensagem de amor, Jesus, ele impactava qualquer um que o encontrasse, porque era um magnetismo que provinha de um espírito altamente da hierarquia de pureza, de amor. O que emanava de Jesus, o que chegava às pessoas, caía assim como um manancial de serenidade, de encontro, de despertamento, que era tão expressivo, era tão significativo, que ao mesmo tempo essa figura tão pura que se movimentava pela terra, era tão diferente que as pessoas não conseguiam interpretar, elas não conseguiam definir quem era aquele homem. Se a sede de justiça, se a sede de paz estava marcada no coração daquelas pessoas, a gente vai perceber que aquela figura
divina dizia para eles alguma coisa ao coração, da qual eles não sabiam o que era, porque não conheciam aquilo. Eles só entendiam, meus irmãos, a palavra da violência, marcada pelo desmando e pelo poder daquele ditado que a gente fala assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era isso, marcada pela violência, pelas atrocidades sem limites, da qual eles não conseguiam perceber. Então, quem era aquele de voz mansa, de palavra doce, que modificava o cenário de vida das pessoas que se encontravam com ele? Qual é a base desse novo movimento que modifica a estrutura? Meus irmãos, pensa nisso, pensa nesse cenário, em todos os cantos, né, dos povos que tentavam sobreviver aos demandos dos governos. Pensa nisso. Pensa nessa indiferença, nesse descaso, nessa coisa tão marcada pela dor daquele homem que chega falando aos corações, porque ele não falava. Ele falava para a alma. Olha a diferença disso, porque Jesus falava para a alma. É como se ele estivesse adentrando nos recônditos do nosso coração, falando para a gente de uma verdade tão absoluta, fazendo a gente se perceber tão grande, tão verdadeiro, tão importante, tão acolhido, tão percebido, que essa mensagem toda tocava de modo muito especial os corações, muito especial os corações. Jesus conta com a ajuda daqueles a quem ele elegeu e aceitaram o convite, né, para estar junto dele nesse trabalho. Jesus fala do amor, Jesus prega a caridade, Jesus fala de um futuro de bondade para aqueles que acolhessem Deus no coração. Jesus revive essa unicidade divina trazida pelo judaísmo, colocando um novo tempero nessa informação, dizendo de que esse Deus único é Pai e amoroso. Jesus vem dizer que a violência pela violência não constrói a liberdade plena. Jesus não combate nenhuma das ordens instituídas, mas deixa claro que ordens instituídas pelos homens são dos homens. Que a verdadeira ordenação, a verdadeira orientação, o verdadeiro caminho era de Deus, e Ele, como representante de Deus em nossas vidas na terra, Ele era esse caminho, Ele era a verdade, Ele era a verdadeira vida, a plenitude que todos nós podemos um dia alcançar. Então Jesus, ele vem trazer uma mensagem, meus irmãos, que incomodava aqueles que entendiam que a vida era marcada pelo poder. Joana traz o cenário romano à tona nessa lição, porque nós vamos encontrar, para a gente tentar entender, né, como que se configurava a sociedade da época, porque Jesus vem falar da unicidade divina para uma nação que acreditava em vários deuses e para aqueles que se achavam acima até desses deuses, que queria ser o Deus absoluto, como o caso de Júlio César, né, de Otávio Augusto, de outros tantos que queriam ser reverenciados como deuses, exigiam isso. A gente vai
encontrar uma nação que reconhece apenas o poder pelas guerras, e Jesus vem trazer uma mensagem de paz, uma mensagem pacificadora, uma mensagem que diz que a gente deveria perdoar 70 vezes, 7 vezes, que a gente deveria dar a outra face quando ela fosse batida, ou seja, dar um novo olhar sobre um comportamento violento. Jesus fala que nós precisávamos fazer as pazes com os nossos inimigos. Jesus reconhece que a construção de uma nova nação viria a partir da vivência cristã. Então isso não coadunava nada, contrastava direto com a conduta e o pensamento de Roma. Então Joana vem trazer esse cenário para nós, para dizer para a gente que durante muito tempo essa mensagem de Jesus foi tocando os corações, sementes foram plantadas, mas havia, pela ignorância, né, daqueles que detinham o poder, o medo de que aquela nova ordem de ideias, que era totalmente contrária ao que eles queriam, se instituísse. Então eles percebiam o número de cristãos crescendo cada vez mais, os adeptos do cristianismo, né? Até então não conhecido como cristianismo, a gente fala assim hoje, mas seguidores de Jesus, vamos dizer assim, que a gente vai ter essa denominação do cristianismo mais à frente, né? Quando, por mais ou menos 20 anos após a morte de Jesus, Paulo o apóstolo, né, narra a visão que teve na estrada de Damasco e se torna então colaborador fiel das ideias cristãs, e é Paulo que se preocupa com a instituição do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, com a força que Jesus tinha, e para ele não ser esquecido ao longo dos séculos, aí, ser tido como mais um que passou pela terra com ideias diferentes. Então Paulo cuida muito disso, Paulo se preocupa muito com isso. E a sua conduta é não só de divulgar e de instituir as bases da fé cristã nas diversas locais onde ele saía, né? Mas também de fazer com que Jesus perdurasse por todo o tempo, enfim. Mas na época, esse indivíduo, né, esse Jesus de Nazaré, que vinha com essas ideias, é visto pelos poderes locais como alguém ameaçador, que queria dominar o poder, porque era a linguagem que eles entendiam, conseguiam, tinham alcance do que Jesus representava, do que Jesus queria. Então era somente essa ideia de que Jesus estava querendo tomar o poder. Em contrapartida, o povo que o seguia e que tinha já se beneficiado com as curas, com a palavra consoladora, amorosa, esses também, tão acostumados com a violência pela violência, queriam um representante que fosse também alguém que na mesma moeda respondesse para eles, ou seja, com a mesma cota de violência, mas que fizesse eles também serem os poderosos. Então era desejo de poder de quem já tinha o poder e o desejo de assumir o poder aqueles que ainda não tinham. É nessa nação, é nesse tempo que Jesus renasce. A mensagem de amor que vem nas palavras e no exemplo de Jesus chegariam para nós como as sementes plantadas, mas que só iriam mesmo frutificar depois. E veja bem, o tempo que nós estamos hoje em pleno século XXI, em 2022, da vinda de Jesus, né? A gente percebe, meus irmãos, que ainda há muito que se fazer para que as pessoas despertem para o verdadeiro sentido do amor, da fraternidade, da solidariedade,
Então Jesus sabia disso, que isso não iria acontecer da noite para o dia. É dessa forma, então, nessa controvérsia de interesses, né, que Jesus, temido por aqueles que achavam que ele queria o poder e abandonado por aqueles que queriam dele um outro comportamento, é crucificado. Jesus tem na crucificação a situação tida pela sociedade da época de imenso desrespeito, que eram levados à crucificação os homens de índole má mesmo, né, de falta de dignidade, enfim. A gente vai encontrar Jesus ainda nesse momento de grande violência, pedindo por nós, com um amor tão imenso, gente, que é difícil a gente às vezes mensurar, não é? É complicado pra gente, tão imperfeito ainda que somos, dimensionar a ação de Jesus, do quão Jesus nos ama, do quão Jesus deseja a nossa libertação, a nossa verdadeira libertação. O jugo que nós achávamos que éramos vítimas, é Ele que vem dizer para nós, para a gente entregar as nossas dificuldades, entregar as nossas dores nas mãos de Deus. É Ele que vem nos convidar a ter uma vida melhor, mais pacífica, mais amorosa. E talvez isso não seja tão importante como agora, porque hoje nós vivemos uma imensa violência, se não tão marcada pela violência física como na época em que ele veio, marcada por uma violência psicológica, emocional de grande envergadura. A sociedade está ficando adoecida no campo das ideias, no campo dos interesses, dos sentimentos. Tanta coisa que a gente precisa resgatar dentro de nós próprios, tantos interesses, na força da fé que nos sustenta, na força do amor que nos une. Então é preciso reverberar a mensagem cristã, e nesse sentido que Joana traz para a gente, a necessidade da gente encontrar e buscar Jesus nos nossos corações. A gente, nesse caminhar de Jesus, ele nos diz que nos enviaria um terceiro Consolador. A doutrina espírita, ela traz para a gente um refrigério diante dessas dificuldades todas enfrentadas, quando nos conta e nos mostra a razão disso tudo. Quando não nos deixa a par das verdades que nós precisamos saber e conhecer. Estudar doutrina espírita é para a gente tarefa da qual não dá mais para adiar. Estudar, compreender, sentir, fazer um caminho de volta para dentro de nós próprios. Eu queria terminar esse estudo de hoje lembrando a tarefa grandiosa da constituição do cristianismo, né? Roma, marcada pelos fatos que Joana tenta rememorar nos nossos corações, passa por um processo de transformação, né? E a gente vai encontrar no século IV o momento em que o cristianismo se torna fé romana. A fé cristã, esse mesmo Jesus tão aviltado, tão desrespeitado, esse mesmo Jesus passa a ser a fonte da fé daquele povo. Interessante lembrar, meus irmãos, da figura inesquecível, penso, para todos nós, de todos aqueles que assumiram o papel de fazer com que o cristianismo continuasse. Porque ao mesmo tempo que a gente percebe que alguns que mesmo tocados momentaneamente ali pela presença de Jesus, logo se deixarem envolver de novo pelos interesses materiais, a gente tem outros tantos que disseram do seu amor a Jesus, da sua confiança a Jesus com a própria vida. A gente vai ter na figura dos 12 apóstolos, a gente vai ter na figura de Paulo o apóstolo, a gente vai ter na figura
de Maria, mãe de Jesus, pessoas importantes demais na nossa vida, porque também vieram trazer-nos a certeza de que era possível confiar, acreditar e seguir adiante. Olha a contribuição desses irmãos todos na nossa vida. E eu queria terminar lembrando daqueles que se permitiam morrer comido pelos leões em plena arena romana. A história nos conta que a grande alegria daqueles que os assistiam nos minutos derradeiros da vida era ver o pavor deles quando ali entravam e um a um tentavam correr para um lado, para o outro, enquanto os leões iam atrás e ferozmente os dilaceravam ali na frente dos olhares que sorriam, que riam, que acostumados com aquele tipo de espetáculo ainda gostavam de assistir, tinham prazer com isso. Então, meus irmãos, eles percebendo isso e querendo testificar a sua fé, eles se organizam. Então, quando eles iam para ser comidos ali pelos leões, em nome da sua fé em Jesus Cristo, no amor a Jesus Cristo, na confiança de que além daquilo ali tinha muito mais daquela vida tão dura, tão difícil, tão marcada pela humilhação, pela violência e pela morte aviltante, que seria daquela forma. Então eles entram juntos, unidos. E quando estão ali unidos, eles esperam os leões cantando os cânticos que os aproximavam de Jesus. E quando os leões vinham, eles não corriam mais. Eles não se tornavam o espetáculo. Eles olhavam uns aos outros. Era olho no olho. Era tentar enxergar no olho do outro aquele que eles tinham como representante. Era o Cristo que eles viam no olho do outro. Então, de mãos dadas, entoando cânticos, olhando um no olho do outro, eles se deixavam morrer ali. O que isso marca, sabe o que, meus irmãos? É que aquela conduta começou a chamar a atenção de quem estava ali os assistindo. Quem era aquele Jesus por quem eles morriam e se submetiam àquela situação daquela forma? Que fé era aquela? Que sustentava aqueles corações? Que superava aquilo tudo? Que nada daquilo tinha importância? Que Jesus era aquele? Que fé era aquela? Com isso, o desejo de vê-los ali perdia a graça, além de impactar profundamente o coração daquelas pessoas. Esse é o trabalho que a gente tem hoje, sabe, meus irmãos? Todos nós, de impactar o coração uns dos outros, na fé que deve nos sustentar. Então, o que Joana faz hoje é isso, ela fala assim, traga Jesus de novo para o teu coração. Reviva de novo Jesus. Seja forte, seja corajoso. Enfrenta as coisas que a vida traz. Busca ajuda, a ajuda que precisa. Não passa sozinho pelas dificuldades, não passa sozinho pelas dores. A gente está na vida para pedir ajuda, para estender a mão uns para os outros. A gente ajuda uns, pede ajuda para outros e a vida vai tocando. É nesse sentido que Joana nos convida. E que a mensagem cristã possa realmente ser fortaleza nos nossos corações. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Que vocês tenham muita luz, muita paz, muita alegria. Que tenhamos uma semana de serenidade, de harmonia. Até semana que vem, com um novo texto. Fiquem em paz e que Jesus abençoe a todos vocês, a todos nós.